Aqui é a Juliana Malhardes e a gente está aqui mais uma vez com mais uma entrevista para conversar sobre as dificuldades que vocês estão mandando para a gente, né? A Ana Sofia é bióloga, ela é uma preservacionista, trabalha com a questão da conservação ambiental, protegendo as onças. Muito lindo a vida dela, esse caminho. Está fazendo doutorado, né? Terminando o doutorado dela também na área de conservação ambiental. Vocês sabem que eu venho da área de meio ambiente, minha formação primeira é de advogada ambientalista, protetora, né? E assim, eu acredito que se a gente está de fato querendo fazer uma contribuição maior no mundo, no planeta, no cuidado com as coisas, é por essa nossa natureza interna que a gente deve começar, né? A Anne, ela já há 4 anos vem pesquisando alimentação viva, estudou com muita gente boa, né? Tem isso no seu dia a dia, na sua pesquisa pessoal diária. E ela veio, topou conversar com a gente sobre como fazer com alimentação viva no frio, né? Esse ano eu recebi muitas perguntas das pessoas. Eu ia até para o Sul para dar aula, né? Para a gente falar de culinária viva de inverno. E ela vai também dar para gente uma ideia de um cardápio quentinho, vivo, que vive cru, e vai dar uma receita de um chapati vivo, desidratadinho, uma dica para você aprender uma coisa bem gostosa para usar no seu desidratador. Se você não tem desidratador também não tem problema, porque você pelo menos vai saber uma receitinha muito bacana para que um dia você pode vir a fazer, né? Ou ir para casa de alguém que tem para fazer junto. Então agora a gente vai começar aqui a nossa conversa. Fica com a gente até o final, porque eu já estou aqui degustando o papo com a Anne, já tem quase 1 hora e a gente está se deliciando e quer compartilhar isso com vocês. Oi, Anne! Oi! Tudo bem? Ótimo, você? Tudo bom, amor? Tô aqui me aquecendo com um gato aqui no colinho. Ai, que bom! Os gatos estão nas entrevistas, que de vez em quando aparecem aqui. Conta pra mim aí, tá um frio danado, né? Tá, apesar que quando eu acordo o dia, assim, que tá com a neblina, geralmente por volta desse horário deveria começar a furar e abrir o sol. Só que ultimamente em Foz do Iguaçu a gente foi abençoado com muita chuva, e então, assim, pouco sol. E aí, eventualmente, acaba comendo o cérebro das pessoas. A gente é muito viciado e dependente do sol, né? Que o sol que é o gerador de vida. Então, quando você não pega o sol diretamente na pele, quando você não recebe ele no seu óleo, né? Diariamente, eventualmente começa a faltar. Mas, de fato, esse inverno, o ano passado foi mole, mas esse inverno tá... Porque, assim, ele é frio e quando ele não é frio, ele é extremamente úmido. E então, isso realmente assim, faz com que você queira se manter seco e aquecido o tempo todo. É bem isso, a gente tem que sempre procurar ficar à escuta do seu corpo, porque por mais que eu possa estar falando, tenta aquilo, come aquilo é outro, você tem que prestar, antes de mais ninguém, ouvir lá dentro de si qual que é o pedido. Porque o seu corpo, ele é uma máquina extremamente inteligente. Então, ele sempre vai falar para você o que ele quer. Às vezes é sutil, se você está pouco acostumada a prestar ouvido para ele, e às vezes ele é bem claro. Eu sei que meu corpo me fala muito claramente o que ele quer sempre. Só tem que eu nem discuto. Você quer isso? Então tá bom, vamos fazer. Então, sabe, você fica sentindo assim, sondando, você perguntando qual que é, o que eu preciso comer. A comida, ela é, antes de mais nada, ela é emocional. Então a gente tem que ter isso muito claro na cabeça, entende? Inclusive eu já cheguei a comentar nesse grupo aqui, o lance do café. O café, eu sou uma pessoa muito acelerada, e o café, adoro. Mas não é que eu adoro necessariamente o sabor. O cheiro foi eleito como o cheiro mais apetitoso do mundo. Então isso daqui não tenho nem mérito por gostar do cheiro. E tem um casalzinho com quem eu fazia a feirinha, que vende café orgânico. Então já tem essa ideia de mais purinho. Daí eu pensava, legal, agora assim... Não, o café é torrado e o café me deixa extremamente pilhado. Ele me deixa inteira ácida, fica atingindo meus dentes, fica estressando minhas suprarrenais. Bom, aí eu fiquei pensando, né, adaptando, assim, procuro de veganismo. Eu falei, mas como assim? Mas que droga, eu não consigo abrir mão do café. E assim, comendo frutas, não quer comer café, que cai mal, cria um buraco no estômago, que tristeza. Aí eu ficava querendo as coisas mais densas que eu tinha que comer para aguentar
a acidez e o efeito do café em mim. Então não estava tudo errado. Eu queria entrar para o cru de veganismo e vinha 9h30 da manhã e eu queria aquele café, ou depois do almoço, para um francês, o café é sagrado, né? Mas daí eu fiquei cavucando, porque uma amiga, eu escrevi, aí ela falou, não, continua no cru de veganismo, tu vai ver que vai cessar essa vontade. E não cessava. Daí só eu sentia como se fosse um retrocesso. Daí eu falava, não vou abrir mão, mas era muito difícil. E aí eu fui cavucar, por que eu quero aquele café? A pilha, beleza, mas é outra coisa. E na verdade eu descobri que era um momento com a minha mãe. Porque depois do almoço, os meus irmãos e meu pai se retiravam, como uns bons homens franceses, como meu vai dormir. E daí nós duas ficávamos lá e a gente conversava, trocávamos, chorávamos, rimos, enfim, crescíamos. Então esse café, para mim, ele é esse cafuné, momento sublime com a minha mãe, diário, que era nosso momento predileto do dia. Então o café, eu firmei as redes neuronais para associá-lo a um momento um momento delicioso. Então claro que eu quero café, porque eu quero momentos deliciosos sempre. Você está entendendo? Então eu tive que fazer esse trabalho consciente. Eu quero um momento delicioso, não é café que eu quero um momento delicioso e conexão com o ser amado. Ótimo. Então eu fui aos poucos, né? E tem umas dicas, os fumantes de cigarro que querem parar, por exemplo, como que eles vão fazer? Droga é droga. Não adianta, tem que encarar. Mas se for por lá, química, tudo é química. Se eu como rúcula, ela vai ter um impacto químico em mim, então relaxa em relação a esse negócio de droga. Mas assim, vai adiando. Não, daqui a pouco eu vou fazer. Sabe? Vai tomando tua água, vai tomar um sol quando tem, e sei lá, daqui a pouco piscou, amanhã passou inteira, se não toma um café, daí já não é mais tão urgente que seu corpo processou. E a substância, ela vai sumindo do seu corpo, né, do seu organismo. Então, uma vez que sumiu, fica muito mais fácil resistir. Então, tem muito esse negócio da comida, se lembrar que era emocional. Quando você está compulsivo, especialmente quando é compulsivo, que você está quase a fim de ficar desagradável de tanto que você quer, você pode ter certeza que é um pedido químico. Não é fome, nem nada disso. Não é aquele corpo inteligente que está pedindo, né? Não é o corpo são que está pedindo. É um pedaço da mente que está com um defeito, que está querendo ser atendida porque está faltando um amorzinho, né? E aí, como é que você está fazendo, Anne? Conta aí. Então, na verdade, assim, tem uma coisa que faça sol, faça chuva, sempre passa, é o suco verde. Sim. Porque o suco verde, ele te põe numa predisposição para se cuidar bem. Para mim, eu acredito que para você lidar bem no frio, no calor, no frio é mais difícil porque requer superação, já que no Brasil vocês não gostam de calefação. O suco verde, assim, ele é assim, já um ato e assim, busca orgânicos. Daí você tá fazendo alguma coisa onde não tem um pingo de culpa ao preparar sua comida e saber que aquilo ali é uma verdadeira declaração de amor para si mesmo. Mas o suco verde, ele não fica gelada, porque na verdade, assim, todas as minhas folhas nessa época eu não deixo na geladeira, entende? Então fica tudo assim, a temperatura igual, assim, né? Aí depois eu sinto a necessidade. Aí o que eu vou fazer? Para dar uma aquecida tanto na caneca, como você falou, como no corpo, e eu uso o gengibre. O gengibre, assim, é uma raiz, beleza? E assim, eu corto umas rodelinhas e você vai deixar ele ferver realmente 3 minutos. E a vantagem desse gengibre é que ele dá uma aquecida, ele vai dar uma estimulada no seu sistema imunológico, ele é maravilhoso para quem tem que usar as cordas vocais, quem canta, que dá aula, né? E realmente, assim, você vai tomar aquele chá, é inevitável, você vai tirar água, você vai tirar tudo, você vai ficar aquecida. Porque às vezes, assim, no inverno, eu gosto de usar pimenta para me aquecer. Ou seja, a comida não necessariamente está fervente ao ponto de queimar a boca, evidentemente não. Mas a pimenta, ela te dá um calor que está provindo de dentro. Uhum. Então, isso daqui é uma coisa que eu gosto. Eu também. Mas todo mundo gosta. Eu sei que no Brasil varia, mas a maior parte das pessoas não parece estar gostando muito de pimenta. Só talvez na Bahia, quem sabe. Eu gosto. Mas, então, daí depois, eu acredito assim, que para você continuar o seu dia, uma coisa que me dá muito essa sensação de conforto através do alimento é quando você, por exemplo, eu caminho com os meus cachorros e a gente levou um banho de chuva. Imagina, esse é maravilhoso. Eu chego em casa e dá aquela vontade. E é uma coisa de criança. Quando chovia, que você pegava banho de chuva e que estava frio lá fora, quando você voltava, você queria um chocolate quente. Mas é claro.
Claro. Então, só de pensar, você já fica feliz, você tá entendendo? Então, muitas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tal de chocolate quente. Receitas variam muito, porque eu faço conforme com o que eu tenho. Eu não tenho muito esse apego à receita. Eu gosto de usar um inhame para não fazer um chocolate quente necessariamente extremamente calórico, né? E aí pode usar alfarroba, tem gente que usa cacau ainda, depende muito do que você acha em relação àquilo ali, vou deixar cada um livre por si. E daí você vai adoçar. Eu gosto de tâmara, as tâmaras medjool são as minhas maiores amigas. Então, assim, tipo, eu vou fazer isso, vou colocar um toque de canela, porque eu gosto muito da canela. Quando eu quero um cremoso, um capricho no cremoso, eu vou usar até uma banana. Que o inhame, se dependendo da sua sensibilidade ao ácido oxálico, você pode derramar água quente nele quando ele está cortado em cubinho, tá? Água quente nele e você vai bater o seu inhame. Depois você vai coar ele, beleza. Você vai pegar esse leite de inhame, que você vai colocar de volta uma bananinha, tâmaras, para adoçar e alfarroba. Pronto, daí bate aquilo ali, daí amorna de novo se caso tiver esfriado demais, né? Pra deixar essa sensação 42 graus, tá ótimo. E aí coloca na xícara aqui e fica assim. Aí assim, quando realmente eu quero caprichar, eu faço uns bolinhos, que são umas bolachas doces. Tá ali, ó, a bolacha doce da Sofia é maravilhosa. Essa receita já tá no meu canal do YouTube, inclusive. É assim, ela é feita com aveia orgânica, germinada. E vai uva passa, gengibre, gengibre para aquecer as algas geladas. E que mais que eu coloco? Um pouquinho de amêndoa. Aí, como que é? Você vai bater a aveia germinada, você vai bater com a uva passa e o gengibre você tem que ralar ele pequititita, a não ser que você goste de morder nos pedaços de gengibre, aí dá uma... E aí no final você só vai... Só que isso daqui você faz no processador. E daí você vai dar umas pulsadas no final jogando aquelas amêndoas que descansaram a noite inteira na água. E aí, quem tem desidratador, pode colocar fazendo umas bolinhas, coloque isso daqui no desidratador. E daí, simplesmente, você pode ter seu chocolate e o cúmulo do prato que você nem sabe que você está comendo comida crua, né? Sim. O seu chocolate quente, um balde de chocolate quente. E aí, com as bolachinhas de aveia. Então, você tem a satisfação, né, daquele grão germinado que te dá uma saciedade bacana. Aí você tem o doce, tanto da tâmara no teu chocolate como da uva passa. Você pode fazer com tâmara tudo, se você não quiser essa sensação de diferença de açúcar, enfim. E o gengibre da bolachinha. Nossa, duvido que você não tire a camisa depois. Você fica quente, você fica quente. Então, isso daqui seria pra mim o sublime, entende? Tipo, mas o chocolate quente eu faço meio que... Quando tá muito frio, muito chuvoso, eu faço uma vez por dia, sim senhora. Então, daí isso daqui seria, pra mim, o ideal. Aí depois, é isso que vocês têm que entender, e que assim, em relação à alimentação viva, não quer dizer gelada. A gente tem que aprender, meu. Você pode amolnar, não tem perigo não. Você não vai desidratar de vez. Quando você tem que desidratar, por exemplo, uma fruta num desidratador, é 24 horas. Leva tempo para tirar a água, sabe? E outra dica para quem não tiver desidratador, que pena que eu não vou poder fazer aquela bolacha. A bolacha você come tal qual. Se você quiser, você coloca até... Eu sei que no inverno não presta, mas essa dica vale para o verão. Você pode fazer ela e colocar na geladeira umas horas para ela firmar. Ou seja, quente ou gelado funciona. E se você tiver acesso a sol, por mais que esteja frio, você coloca lá uma pedra de granizo, vamos dizer, e você coloca ela no sol algumas horas, vai te dar o mesmo efeito que um desidratador. A geladeira, ela tira a umidade, né? A gente não imagina. Eu fiz muito isso com pão essênio, né? Bota na geladeira entre voaus, assim, e aí ela puxa a umidade, né? Isso é bem curioso. Então, isso daqui são coisas muito possível de fazer. E o negócio de amornar é isso. Você pode, tipo, você vai fazer uma batida de frutos no verão, faça a mesma coisa, por exemplo, uma sopa de, sei lá, castanha de caju e tomate e manjericão e tipo salsinha. É divina. São 3 ingredientes. Amorna ela, já era. Ou se quer fazer, colocar, por exemplo, cenoura e, sabe? Aí assim, ó, para você não ter uma sopa necessariamente muito gorda, a sua grande amiga dos pratos salgados para emagrecer, você dá uma misturado com a abobrinha, porque a abobrinha ela é uma base fantástica. Bem neutra, né? Ela é neutra
e ela te dá cremosidade também. Então você pode baixar muito sua quantidade de noz, mas ainda você vai ter bastante molho daquele cremoso que você gosta. Ou seja, você tem o sabor de todo mundo, porque a abobrinha não se impõe, e você tem a sensação da gordura satisfatória da noz, mas você tem essa satisfação da mente, você mulher principalmente, de saber que você não está comendo meio caminhão de gordura e não vai ter que correr na esteira 3 horas. Entendeu? Não, mas é importante. Sim, claro, assim, claro. A alimentação crudivegana, ela te liberta de muita culpa. Você come, você fica feliz porque de repente não tem tanta culpa. Se você parar para pensar o teor de gordura e gordura saturada que tem na alimentação convencional, você sai, socorro, entende? Então, sempre vai ser muito bom. Ah, eu não como abacate porque é muito gordo. Certo, é muito gordo. E o corpo não é feito para comer muita gordura de uma vez. Mas é só você ter discernimento. Então, tem umas dicas para, por exemplo, eu faço um pesto e eu uso abacate para fazer o pesto, entende? Só que assim, você tem que entender que não adianta você fazer necessariamente suas médias diárias. Nossa, hoje eu passei da conta. Tá, mas e semanalmente? Sabe? Se você se entupiu de gordura a semana toda, é uma coisa. Se você hoje comeu meio abacate, daqueles de 700 gramas, mas amanhã não vai nem comer gordura, E outra, sabe? né, Anne? Assim, o que a gente percebe é o seguinte, porque a gente tá deixando de lado de comer queijo, comer as gorduras aquecidas, os óleos aquecidos, a gente não enfrita mais o alho, né? Então, eu fico pensando que muito do que a gente aprende, que a gente ouve da nutrição convencional, que é estruturado para essa pirâmide convencional, né, de base de farinha, que está fazendo essa população adoecida, obesa e lenta, né? Ela que quando eles falam abacate é muita gordura para quem come naquele triangulinho. Verdade. Né? Porque quando você tira muitas coisas, sabe, assim, você tira os empacotados, né? Tira os derivados, tira aí você cadê a gordura? Porque a gente precisa também para fazer as cadeias para poder pensar. Porque a gordura é boa que vai fazer com que a gente tenha uma boa comunicação interna e que a gente pense melhor, né? Verdade. Tem aquela ideia de que as mulheres muito magras e muito belas antigamente se falava isso, que elas não eram tão inteligentes por causa da escassez de gordura, né? É verdade. Como o excesso também vai intuir. Então, assim, o abacate e as castanhas, lembrando também que a gente sempre vai usar as castanhas hidratadas, né? Sim. Não é comer uma xicrona de castanha por refeição. A gente estava até conversando isso antes, né? Que quando a gente estava aqui falando antes, que, poxa, quando eu faço os meus queijinhos de castanha, eu gosto de colocar um inhame dentro, né? Pra não ficar maciço, né? O grão de bico, que é maravilhoso, que aí não é oleaginosa, né? Que é assim, sabendo usar, né? Sim, ele é marrento, né? Tudo que a abobrinha tem de mansa, ele tem de, né, estrela. Então, voltando a essa questão do como viver bem comendo assim no frio, tem muito a ver com esse lance do agasalho também, que eu vejo assim com meu namorado, por exemplo, as pessoas não sabem se proteger do frio. As roupas não são bem boladas para, tipo, eu já morei 5 anos no Canadá, então já sei as dicas. Menos 50, você vai ter que aprender a se agasalhar bem, entende? Mas, por exemplo, uma coisa que eu faço, além do chá de gengibre, ter um gato no colo, eu tenho 5, então eles pegam suas vezes, agora é você. Quem não tem gatinho, você pode muito bem usar aquela velha bolsa de água quente. Nossa, eu faço isso direto. Os meus vizinhos que não têm, eles usam garrafa PET até na cama. Garrafa PET com água quente lá dentro. Alta dica. Ótimo. Alta dica, porque se você não tá com a sensação do frio te penetrando, você não tá com aquela agonia de Deus me livre, vou ter que comer, sabe? E assim, é isso, meu. Tá frio, a morna é tudo. A sopinha é maravilhosa. A única coisa é que você tem que ficar, né, mexendo com a sua colher de silicone de pau. E daí tu não deixa a coisa ferver, só isso. Daí quando tu não aguenta mais no dedinho, é hora de comer. O macarrão, mesma coisa. Quem disse que você não pode aquecer o macarrão? Você pode fazer macarrão de batata doce até pra dar aquela satisfação, sabe, com o aspirador. Você pode fazer. A cenoura, a mesma coisa. Entende? Essa coisa dos equipamentos, né? A Patrícia, que a gente conversou com ela aqui, ela disse assim, Patrícia é uma pessoa que ela não tem tempo, o tempo dela é muito pequeno. Eu, quando vejo a Patrícia, falo, cara, como é que você consegue? Porque eu, se tivesse a sua vida, eu tinha deixado esse negócio, o negócio conta, né? E ela fala, não, eu consigo. E ela fala que o que ajudou muito, né, a dica dela pra gente foi ter os equipamentos. O esterilizador, para quem não sabe, né,
Ele é um equipamento muito bacana, ele tem diversos, tem um grande branco que ocupa muito espaço, pra mim ele não é funcional. Tem um verdinho de pé, assim. Esse que eu tenho. Né? Nesse a gente consegue super fazer. Eu faço macarrão de batata inglesa, macarrão de baroa, né? Macarrão de baroa, alucinante. Tem 3 fios diferentes, cabelo de anjo, espaguete, talharim, né? Então, assim, essas variações. Dá pra você fazer macarrão de cenoura com ele. Sim. Né? Então, assim, são investimentos que, assim, também você compra um quase que para 10 anos de uso, né? Mas eu acredito que, por exemplo, o desidratador é a mesma coisa, tá? Tudo bem, eu moro na boca do Paraguai, que fica mais fácil pra mim. Mas, assim, tipo, agora, por exemplo, eu tô construindo um desidratador aqui também. E você pode muito bem fazer um desidratador solar. O Brasil, graças a Deus, é abençoado. Aqui em Foz a gente anda esquecido, mas a gente é abençoado pelo sol aqui no Brasil. E eu, durante, assim, quando comecei o crudiveganismo, eu tinha um quintal. E aqui que eu fiz, eu peguei na rua uma chapa que tinha sido jogada lá pro, sei lá, pintei ela de preto, ela é furada, e eu colocava uma forma de pizza furada, e eu desidratava tudo ali dentro de algumas horas em Foz do Iguaçu. Graças a Deus o verão é generoso. Nossa, tudo, já fiz pão, já fiz cracker, já fiz massa de pizza, já fiz tudo que você pode pensar. Já fiz omelete. Mas enfim, essa dica assim do chocolate quente e das sopas, eu acho que e o chá de gengibre, bolsinha quente no colinho, quando você tá, por exemplo, agora que eu tô em fase terminal de redação de tese e tudo mais, fica parada aí, pior ainda, porque, né, teus dedos ficam azuis e tal, daí você fica falando, Deus me livre, não, você tem que se organizar. Eu uso munhequeiras também. Porque se essa parte do seu corpo está quente, se fica quentinha, 70% do seu calor sai pela cabeça, então cubra essa cabeça, sim senhora, entende? E você tem que fazer isso. A minha avó, ela falava que não pode deixar essa parte exposta quando está com muito frio. Você sente, o frio ele cai aqui, daqui a pouco você está... sabe? E assim, graças a Deus, desde que eu me tornei vegana, eu fiquei muito raramente doente. Eu nem me lembro se quando que eu fiquei doente. A crudo de vegano nunca mais fiquei doente. A única coisa que ainda tenho e que me dá uns ataques de nervo, como todo mundo, sou humana, né? Dá uma enxaqueca tensional, uma tensão dos músculos aqui do crânio que acaba tomando conta de mim, daí eu tenho que... o corpo, eu acho que é aquele sistema de segurança, sabe? Tira a chave, daí o motor desliga, eu sou assim. Aí tem que deitar e ficar quietinha, né? Nossa, miserável, daí você fica assim, né? Sim. Mas assim, graças a... é também uma chamada, você é aí que tá, entende? A gente tem que se lembrar que nós não somos máquina e a gente tem que prestar atenção no corpo. O que o corpo diz? Então, Flor, agora conta pra gente essa receitinha de chapate vivo, que eu tô mega curiosa, já tô com meu caderninho aqui na mão. Aí, galera, já vendo? Vamos caderninho de vocês aí, que essa eu também quero. Ela é bem simples. Você vai pegar uma cebola roxa e você vai usar o teu esterilizador. Se você não tiver esterilizador, você vai ter que usar uma faquinha bem afiada e cortar ela bem fininha, assim, na lateral. Assim, para que ela solte esses arcos dela maravilhosos. Aí você vai pegar uma cenoura média, vamos dizer, e daí você vai fazer a mesma coisa, descasca ela e faça aqueles granfios, né? E aí você vai colocar uma pitada de sal da Himalaia e o sumo de limão. Daí você vai fazer aquela cocção osmótica e mecânica ao mesmo tempo. Você que faz a gente aqui no Culinária Viva chama de marinar. Ok, marina. É mais chique que osmótica mecânica. Gostei, eu achei chique, osmótica mecânica. Mas continua. Daí você vai colocar também, aí de chia, deve dar uma colher de sopa generosa, vamos dizer 2. Fica muito a seu critério. E um fio de azeite para dar o tchan, para seduzir as turmas. E aí, beleza, daí marina bem tudo, deixa tudo bem curtido, vamos dizer. E daí você coloca isso daqui nas bandejas do seu desidratador por cima de um T-Flex, né? Que é aquela folhinha de silicone para que não gruda. Não tem T-Flex? Beleza, de repente papel manteiga de boa qualidade também resolve. Sabe que o pessoal tá usando aqui muito? É comprar silicone de jogo americano. Porque silicone, né? Ele também não reage. Então, o pessoal tá usando isso no lugar do T-Flex. Olha só, mas é silicone de tubo? Como que é? É o silicone, uns silicones que vende agora, nem sabia. Aprendi numa aula que eu fui dar outro dia. É um silicone liso, é uma coisa que eles botam pra fazer jogo americano. Ah, verdade. Sabe? É uma coisa de cozinha, assim, que agora parece que tá fácil de encontrar por aí, né? É que eu ando pouco em shopping, em loja, mas a mulherada atrás, as coisas, né?
E aí usa isso no lugar do T-Flex, que a gente sabe, quando a gente, só para quem ainda não tem, né? Quando a gente compra o desidratador, não vem essa folha de silicone dentro, né? Tem que comprar E aí, lá. sem comprar, e às vezes pode ser caro, né? E não é aí, barato. não é barato, né? O de plastiquinho mais macio ainda é mais barato. O de silicone é bem mais caro. Eu ainda prefiro o mais macio hoje, sabe? Usando as duas, o mais simples. O simples sempre acaba melhor, né? Verdade. Mas a dica do papel manteiga é ótima também. Nem sempre funciona, tá? Porque às vezes gruda, né? Mas aí que tá. O papel manteiga da França, ele não gruda. Aqui parece que... Não, mas tem um outro papel, um papel de fazer comida que a gente usa para fazer os queijos, que talvez esse seja o papel manteiga da França. Que o meu aqui, eu até botei para cobrir a janela agora na mudança. Que é assim, ele realmente não adere. É um papel que tem agora, naquele departamento de cozinha, que ele é não aderente. Ok, então eu acho que é esse daqui que eu tava lendo. E aí, assim, se você vê que o pão, assim, tá fazendo... Porque a ideia é que o pão, ele vai ficar uma lâmina super colorida, depois você quebra ele, é feito um cracker. Ele é divino, assim. Aí você pode fazer um queijinho, castanha de caju com cheirinho verde, com alho, o que tu quiser. Mas, assim, tipo, ele é maravilhoso. E maravilhoso para acompanhar aquela sopinha, né? Sopas, nossa, cai bem. Então, vamos só repetir aqui, ó. Cebola roxa em rodelas fininhas, mais fino que a gente puder cortar, né? Cenoura em fios, 2 colheres de sopa de chia que ficou na água até botar o narizinho. Você bota sal também, bota um pouquinho de sal. Sal do Himalaia pouquinho. Sal do Himalaia, você falou, desculpa, eu não peguei. Isso daqui ajuda pra seduzir quem não tá acostumado com esse tipo de comida. Se não tiver aquela pitada de sal e o fio de azeite de oliva, eles vão achar meio triste. Que maravilha! E assim, isso é uma receita, pra quem tá lá nas cabeças do Brasil que tá quentinho, eu acho que se a gente colocar no desidratador e botar ela no papel, nesse papel antiaderente, botar no sol, também vai secar, né? Tranquilinho. Mas você não processa? Na verdade, aí que tá. Eu acho que pode processar, pode picar. A primeira que eu fiz, ela tava com todos aqueles fios maravilhosos. Então, dava assim, tipo, dá um cracker fino com cara distinta. Mas se você quiser processar, faz. É verdade. Se for só pode processar também. Um sol de verão lá no Nordeste. Não, eu acredito que, por exemplo, aqui, abra só, por favor. Quando abre, fica lindo. Fica lindo e assa bem. Como é que as pessoas te encontram? Tu não fez, eu tenho um canal no YouTube e eu acredito que eu tenha passado meu e-mail no âmbito da Semana do Alimento Vivo. Se não qualquer coisa, é anisofie.bertrand@gmail.com. Então essa foi uma conversa deliciosa com a Anne. Espero que vocês tenham apreciado tanto quanto eu. Meu caderninho já tem umas 3 receitas novas que eu vou começar a fazer hoje, porque funciona assim a história da alimentação viva. É uma energia amorosa que você pega e você transforma em arte. Compartilha bastante pra gente pegar esse nosso investimento de energia e ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, né? Essa é a missão do culinariaviva.com, é a missão de todas as pessoas que a gente está entrevistando aqui, que querem multiplicar essa transformação maravilhosa que tiveram na vida, né? Então, vamos juntos e germinados, ok? Até o próximo vídeo. Beijo grande, carinho no coração, viu?